Wesley Gabriel Lisboa e Bia Pino. Bom dia mais uma vez, Wesley. Bom dia. Procedendo ao seu interrogatório, inicialmente ressalto nos termos da lei que o interrogatório é a oportunidade que o réu tem de, perante o tribunal, apresentar a sua versão dos fatos e exercer a sua autodefesa, se preferir, mas também, se preferir, pode optar pelo direito ao silêncio, não prestando interrogatório ou respondendo apenas as perguntas que julgar convenientes. O fato de ficar em silêncio ou deixar de responder algumas perguntas não lhe prejudica nem pode lhe prejudicar. Tá ok, Wesley? Ok. Mas antes de perguntar sobre a sua pessoa, a lei determina que eu pergunte. Aliás, antes de perguntar sobre os fatos, a lei determina que eu pergunte sobre a sua pessoa. O senhor está com que idade? Atualmente eu tô com 24 anos. O senhor já disse que mora atualmente em Samambaia, não é isso? Isso. Mora com quem? Eu moro com a minha mãe e com meu irmão. O senhor tem filhos? Não. O senhor trabalha? Sim. Onde que o senhor trabalha? Eu trabalho na Asa Sul, na área de sushi. Qual que é a empresa? Na Azul. O senhor, a sua defesa juntou aqui alguns vídeos, são de montagem de alimentos que o senhor faz, é isso? Isso. O senhor é sushi man? Isso. Qual que é a sua renda? Atualmente lá na outra empresa eu ganho 1.750 como auxiliar e comissão, que varia de 600 ou de 800 para cima. O senhor já havia sido processado criminalmente antes? Não. O Ministério Público juntou aqui é, documentos do processo que o senhor responde lá na violência doméstica, seria essa questão da agressão à Emily, não é Isso. isso? Mas ainda aguarda sentença. Ok. E quanto aos fatos, Wesley, o senhor vai querer dar a sua versão ou prefere ficar em silêncio? Vou falar o que aconteceu. Certo. No dia eu estava em casa, descansando, que eu ia trabalhar mais tarde, trabalhava na pizzaria. Aí minha mãe me pediu para mim pagar uma conta para ela. Nisso já tava meio que com medo do Jonathan. Aí nisso eu decidi sair com a faca. Fui lá, paguei a conta, voltei. No que eu voltei, Quem que pediu para o senhor pagar essa conta? a minha mãe. Era Ah, uma conta da Avon, que ela trabalhava na na época Avon, vocês moravam onde? na QC1. Tá, e a casa do Jonathan era onde? QC1 também. O senhor, para chegar na lotérica, tinha que passar lá na frente da Tem casa que dele? passar lá. Ah, e aí? Daí eu paguei a conta, voltei. Quando eu voltei, tinha o Gabriel lá, que estava sabendo da confusão do fato da Emily. Nisso ele me falou que o Jonathan estava me ameaçando e tal, por conta do fato da Emily. Eu falei que já tinha conversado com ele, ele falou que estava tranquilo, porque não tinha sido eu que tinha tacado lança-perfume no olho dela, não tinha nada a ver com a briga, com a confusão. E nisso ele me contou que o Jonathan estava querendo armar uma casinha para mim, Quem era ele? o Gabriel. E quem é o Gabriel? O Gabriel era um vizinho lá também, conhecido nosso. Ah, o senhor encontrou com ele na rua e teve essa conversa. Isso. E aí? Nisso eu continuei, aí eu subi para a rua de cima para falar com os meninos que estavam jogando dominó. Nisso o Jonathan veio para perto de mim e já começou a discutir, falar um monte de coisa, que eu era pilantra, isso, e aquilo, que ia me pegar. E nisso ele partiu para cima de mim. Aí a minha sorte é que eu tava com a faca. Então fala como é que foi a dinâmica, até o final, Ele se o veio senhor para quiser. ele veio para cima de mim, veio para cima de mim. Eu consegui dar um chute na perna dele, ele meio que bambeou lá, eu dei uma socada nele. E nisso eu saí. Aí na hora veio a população, veio falar comigo, tal. Depois disso veio lá atrás o Felipe e a irmã da Emily, já querendo vir para me agredir, fora que eu saí.
Alguém estava com o senhor nessa hora? Não. Eu pergunto porque o Felipe fala que o senhor agrediu o, o, o Jonathan junto com outra pessoa, que ele teria apontado como sendo seu irmão Vitor. Não, senhor. O senhor foi lesionado em algum local? Eu cheguei a machucar no braço Do quê? do canivete que ele tava. Ele estava com um canivete? Isso. Em que momento ele pegou esse canivete? E na hora que ele veio pra cima de mim, ele já tava com canivete já. O, esse Gabriel, então, com quem o senhor conversou, não estava lá. Ele já tinha saído. Algum amigo seu que tenha presenciado os fatos? Não. Só o pessoal conhecido que tava jogando lá mesmo. O senhor sabe apontar nomes dessas pessoas? Assim, não me recordo muito, mas era pro apelido mesmo. Como é que era essa faca? Era uma faca normal, pequena, de cozinha. Faca de comer no prato ou faca de corte? Faca de prato, Era de qual modelo? Cabo, pequena. cabo de metal, cabo de madeira, de serrinha, de ponta. Era pequeno, assim, ó, cabo de madeira. E o que que o senhor fez com essa faca? Depois eu saí correndo e joguei fora. Tá. O senhor mencionou que teve essa questão anterior envolvendo a Emily, mas que até já tinha ficado esclarecido. O senhor Isso. quer esclarecer melhor essa questão aí? Sim. Até então a gente estava bebendo lá perto de um bar que tinha de frente à casa da minha avó, ela chamada de Fazendinha. A gente estava bebendo lá. Nisso, o Jonathan, um pouco antes, teria tentado furtar o celular de um senhor no bar. O pessoal ficou sabendo, a população ficou sabendo. Nisso, ele devolveu o celular, mas o pessoal pediu para ele se retirar da rua e ele se negou. Nisso, meu tio achou ruim e eles estavam lá discutindo. Foi a hora que o meu avô chegou do trabalho. Aí meu avô também achou ruim, por aquela discussão na frente da casa dele. Aí falou: tira esses filha da puta daqui. Nisso, o Jonathan achou ruim e foi para cima do meu avô. Foi a hora que eu fui para separar a briga. Nisso, rolou lá o muvuca lá. E o Humberto tava no meio também. Ele tava com a lata de lança-perfume e foi na hora que caiu na Emily. E por que que a Emily disse que foi o senhor que jogou esse lança-perfume na cara Também dela? não sei, senhor. Tentar me acusar. Tá. É, segundo a acusação, a motivação do crime seria é, desentendimentos decorrentes de agressão praticada por Wesley contra Emily, irmã do ofendido, por quem o acusado nutria interesse amoroso não correspondido. O que que o senhor tem a dizer quanto a essa motivação alegada pelo Ministério Público? Não, senhor, não tinha interesse pela Emily. Até então, depois dos fatos, cheguei até a conversar com ela, perguntar se estava tudo bem, se ela precisava de remédio, porque não tinha sido eu que tinha agredido ela. Ela também já estava ciente. Nisso ficou tranquilo. Mas não tinha relacionamento com ela e não, também não tentava nutrir nenhum relacionamento com ela. Mas era amizade mesmo, se via, se falava. Até então era isso. Tá. Então, o senhor deseja esclarecer, afinal, qual foi a motivação dessa situação e segundo a sua versão, o Jonathan ter ido para cima do senhor, o senhor já ter saído armado com a faca com medo dele, ele está lhe ameaçando, tudo isso teria que motivação? Não teria assim motivação, um motivo forte para acontecer isso, senhor. Mas é porque ele andava mesmo muito drogado no dia que ele foi pro hospital mesmo, foi encontrado mais de 8 Roupinol no bolso dele, e no estômago dele tinha mais 6 ou mais. O cara só era caçador de confusão, onde ele ia, ele arrumava briga. Foi pra cima uma vez lá no Rocá, tomou uma facada no pescoço, quase morreu, por causa de briga besta. Então, essas ameaças que o senhor disse que ele já estava fazendo contra o senhor não tinham nenhuma motivação específica. Não, ele me ameaçou por conta do fato do dia lá da Emily. Mas Ah, depois a gente
Ele falou que ia ficar de boa, mas continuou querendo fazer casinha para mim. Isso o Gabriel que me contou, não estava nem sabendo. Ah, mas ele estava incomodado com o senhor desde o dia da questão com a Emily, exatamente por quê? O senhor disse que só apartou, o senhor chegou a bater nele Isso, naquele não, só dia? apartei. Empurrei, falei, vai pra lá, mano. Tu já tentou roubar o cara aqui, vai lá pra tua rua lá. Ele conseguiu ir pra cima do meu avô conseguiu até acertar um soco nele. Aí eu falei, não, mano, vai pra casa e tal. Nisso rolou a confusão lá e eu saí. Tá ok. Quer dizer mais alguma coisa, Wesley? Não, senhor. Passar a palavra às partes, ressaltando que o senhor também só responde se desejar. Ministério Público. Obrigado, Excelência. Wesley, bom dia, tudo bom? Bom dia. Wesley, o senhor mencionou aqui que foi perguntar para a Emily se ela precisava de remédio, é isso mesmo? Isso. E se na sua versão o senhor não fez nada, o senhor foi perguntar para ela se ela precisava de remédio, por quê? Se ela estava bem, porque a confusão até então não era entre e a Emily, entendeu? Nisso a gente foi para apartar a briga e ela saiu lesionada. Entendi. Ela conhecia bem o senhor, não conhecia, não? Conhecia. Entendi. Ela teria algum motivo para acusar o senhor de algo que o senhor não fez? Não sei, senhor. O senhor sabe que ela está com sequela no olho até hoje, ela não enxerga direito do olho por causa disso? Isso também eu não sei. Entendi. E esse seu processo lá da violência doméstica, como é que tá? O senhor sabe? Quer falar sobre isso? Não sei como está o processo, senhor. Eu até então tinha pago um advogado. Nisso o advogado abandonou o processo. Tentei falar com ele, mandou mensagem, nada. Eu tentei até ter uma última audiência que eu tive do processo, que ela relata lá que eu não tinha nenhum interesse por ela, que a gente não tinha nada um com o outro, não era casado, isso ela tudo afirma na audiência, mas ele não quis passar para mim. Entendi. E além desse fato do lança-perfume, a Emily menciona que o senhor teria dado um tapa no rosto dela. Não, senhor, negativo. E além disso tudo, ela menciona que o senhor teria mandado mensagens para o Facebook em tons ameaçadores, falando que ia matá-la, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Teve isso? Não, senhor. Até então, depois do acontecimento, tinha bloqueado todo mundo, tinha excluído rede social, não teria motivos para ameaçar ninguém. Entendi. E o senhor passou lá na frente da casa dela essa semana? Não, senhor. O senhor não mora mais lá, né? Pelo que Não. eu sei. O senhor tem algum motivo para estar rodando aqui na Santa Maria, perto Também da não, casa senhor. dela? Também não. O único motivo que eu tenho de vir aqui na Santa Maria é mais pelos meus avós. Que estava ruim, muito provavelmente a gente vai usar o vídeo aí para não. Fala um pouco mais distante do microfone, só um pouco mais, Wesley, para não picotar sua voz. Não tem nenhum Entendi. motivo, não tenho nenhum motivo para vir aqui na Santa Maria. O único motivo mesmo são os meus familiares. Excelência, eu acho que é o áudio mesmo que está com alguma. É o microfone, doutor. Já aconteceu outras vezes. Não pode ficar muito com a boca aí, vai dar certo. Fala mais alto então, Wesley, por favor. O senhor lembra quantas facadas o senhor deu no Jonathan? Não lembro, não, senhor. O senhor não lembra, não? Não, Nem ideia? nem Foi ideia. uma, foi duas, foi 10? Não, senhor. Era um sem fio ali. Não, doutor, eu vou dar um sem fio. Basta esse outro microfone lá, Jefferson. O Felipe, irmão do Jonathan, ele estava lá perto do acontecido? De qual dia, senhor? Do dia da facada? Não, senhor. Não. Não. A Emily estava lá perto? A Emily também não. Entendi. Ela não estava lá? A Emily não. E O nem senhor não viu ela lá? Eles chegaram bem depois. Tá. Quando o senhor fala bem depois, é quando? Depois das facadas? Depois do acontecido. Depois das facadas. Isso. Entendi. Quando o senhor termina de dar as facadas, o senhor fica parado, o senhor sai correndo, o senhor espera, alguém vem, o que que acontece? O pessoal veio para conversar comigo, eu expliquei a situação, porque eles estavam bem próximos.
E nisso depois veio a Emily e o irmão dela, o Felipe. Ah, então eles E chegaram eles lá depois. chegaram depois para tentar me agredir. Foi o Entendi, momento que eu saí. entendi. O seu depoimento, no seu primeiro depoimento aqui, no minuto 1:17, o senhor mencionou o seguinte: começou a discutir, eu dei um chute nele, ele caiu. Aí eu desferi uns golpes de faca. Não. Não, é o depoimento do senhor, eu tô lendo. Depois que ele já estava caindo, o pessoal veio para querer me agredir. E aí eu saí correndo. Foi isso? Não, senhor. Entendi. Só que é um depoimento do senhor, né? Tá gravado, o senhor não lembra disso, não? Não, depois que já tinha acontecido. Não, eu li o depoimento do senhor exatamente na forma como o senhor disse. Eu quero saber se isso é verdade, se não é verdade. O senhor está falando a verdade hoje. Tentando me complicar, eu não quero Não, responder. eu não estou tentando lhe comprar, eu estou lendo o seu depoimento, mas se o senhor não quer responder, é direito seu. Obrigado. Defesa tem a palavra. Sim, sim. Wesley, vamos explicar essa situação, né? Depois que o promotor ficou chateado, emburrado aí. Fiquei chateado, não, o senhor me respeite, tá? O senhor faça pergunta para ele. Não, o senhor me respeite, o senhor faça pergunta para o réu. Não, o senhor está me desrespeitando, o senhor está fazendo de propósito. Doutores, já deu. Comentário desnecessário, realmente. Eu não tenho culpa que o senhor acordou mal. Doutor, prossiga sem comentários a respeito do promotor. Criança de 6 Doutor, prossiga com as Wesley. perguntas. Vamos lá. Olha aí. Doutor Otávio, não interrompa mais, já foi resolvida a questão. Não, doutor, o senhor quer que a gente tenha que parar aqui? Tem que parar que o promotor está dando piti aí na frente do jurado. Doutor, já está ultrapassada a questão, prossiga com as perguntas. Espera esse, doutor. O senhor está vendo a verdade aparecendo? Vamos lá, Wesley. Você disse dessa situação aí que o promotor te indagou, que da primeira vez você disse que o pessoal estava chegando e você tinha corrido. Conta como é que foi no dia, com detalhe, especificamente. Você encontrou ele na sua frente. Diga, a partir do momento que você encontrou o Jonathan, com detalhe, se ele estava de bermuda vermelha, bermuda rosa, se ele estava com um buquê de flores na mão, você vai contar tudo, cada detalhe. Tava com conjunto, lá, não lembro. Qual a roupa que ele estava nesse dia? Não lembro não, senhor, era um conjunto de frio com a calça. Aí você Era de chegou time. e aí? Era de time. Quando eu cheguei para conversar com os meninos lá do Dom Menor, ele veio para tentar me agredir. Nisso ele tava com canivete e eu puxei a faca. E ele veio para me agredir. Entendi. A gente desferiu umas facadas um no outro, ele acertou meu braço e eu consegui desferir nele. Entendi. E aí, depois que você desferiu a facada nele, você parou ou você continuou desferindo facada nele? Não, senhor, eu parei. Alguém segurou sua mão para você parar de desferir as facadas? Como que você parou de desferir as facadas? Não, senhor, eu parei porque ele veio para cima de mim, eu consegui acertar ele, depois ele já ficou debilitado e foi andando para rumo da casa dele. Você poderia ter dado mais facada nele se você quisesse? Poderia, senhor. Podia ter ido atrás dele, dado uma facada no pescoço, no peito dele? Poderia, senhor. Tinha alguém ali te pedindo de fazer isso? Tinha, mas o pessoal ficou mais olhando depois que veio para matar. Alguém te impediu de fazer isso? Não, senhor. Deixa eu lhe perguntar. O motivo disso aqui, dessa discussão entre vocês quando vocês se encontraram, foi porque você jogou lança-perfume no olho da Emily? Foi por quê? Por que deu essa confusão toda, a segunda confusão? Não, a segunda confusão é porque ele estava me ameaçando mesmo, falando que eu tinha tacado lança-perfume na Emily. Nisso a gente já tinha para acabar com a briga, mas ele continuou. Tá, aí vamos Até então ele se juntou com os outros caras e pegou o Humberto, que foi a real pessoa que jogou o lança na Emily. Tá. Estava no dia também. Aí vamos só recapitular aqui. Você disse que teve essa briga anterior lá na porta do seu avô, né? Isso. O Jonathan estava fazendo o que lá? O Jonathan estava lá usando droga e bebendo e roubou o celular do cara lá na rua. Então o Jonathan estava roubando lá na rua. Isso, e aí o teu avô senhor. foi fazer o quê? O meu avô estava chegando do trabalho. Estava trabalhando? Isso. Como é que ele falou com o Jonathan nesse dia? Nesse dia, estava bem na frente da casa da minha avó mesmo, porque a confusão estava rolando lá e meu tio não gostou. E na hora o meu avô chegou. E ele perguntou por que estava acontecendo aquilo na frente da casa dele. Ele não gostou. E falou, tira esses filha da puta daqui. Os que estavam roubando lá. Isso. O Jonathan achou ruim e foi para cima dele. Nisso eu estava distante. Meu avô ainda conseguiu desferir um soco nele.
Foi a hora que eu cheguei. Falei, ô, mano, tá maluco batendo no meu avô, um idoso. Quantos anos ele tem? Meu avô É. tem 70 anos. Seu praticamente. avô trabalha? Trabalha. De quê? Ele trabalha no aeroporto. Não sei dizer. Deixa eu te perguntar. Você hoje cuida da tua mãe? E sim, É você quem sustenta a tua casa? sim. Com a tua mãe, mora alguma criança? Mora o meu sobrinho, o Rianzinho. Quantos anos ele tem? Ele tem 4 anos. A sua mãe trabalha? Trabalha. De quê? Ela trabalha de cuidadora. Entendi. E quem fica com o seu sobrinho? Meu sobrinho fica na creche. Entendi. Você que busca ele? Eu busco ele em períodos sim e não, que eu trabalho 12 por 36. Quando eu posso buscar ele, eu busco. Entendi. O pai dessa criança está onde? O pai dele é o meu irmão, ele está atualmente preso. Entendi. O seu irmão que está preso é o mesmo que foi pronunciado aqui, que comprovou que ele não estava no local? Sim, senhor. Entendi. As pessoas que vieram aqui disseram que teu irmão estava no dia também das facadas? Sério. Wesley, tudo bem? Tudo bom. De forma mais tranquila. Wesley, você conhecia o Jonathan há quanto tempo? Não tinha nem 1 ano e meio, não, senhor. Eles se mudaram lá para a quadra por motivo de briga também. Eles moravam no condomínio. Isso arrumaram uma confusão lá e se mudaram para a quadra lá da central. Essa informação aí que eles mudaram por causa de briga, quem foi que passou essa informação para você? Os próprios familiares dele. Então, a família dele, família do próprio Jonathan, falou para você Sim, que teve que mudar de um local, foi para outro bairro por causa de briga. sim. E essa briga envolvia o Jonathan? Envolvia o Jonathan. Ele era o principal. Ele era o principal? Sim, ele e a Emily. Eu quase não conheço aqui a região e é a primeira vez que eu venho fazer um plenário do Tribunal do Júri aqui. O senhor falou que o Jonathan pertenceu a uma gangue, é isso? Como assim? Você falou que o Jonathan pertencia a uma gangue, ele era perigoso, ele pertencia à gangue? Se ele pertencia à gangue? Isso. Até então não tinha esse conhecimento, não. Tem senhor. não. Perfeito. Mas o Jonathan era uma pessoa perigosa e as pessoas lá do bairro temiam ele? E todo final de semana ele tinha uma confusão, ou tava doidão, discutia com alguém. Principalmente no que eu fiquei sabendo do dia da morte dele, eu conversei com um rapaz que estava no dia. Ele falou que tinha sido por motivos passados, de uma noite passada, que ele tinha discutido com o pessoal, e depois ele foi na porta do cara. Foi na porta do cara caçar confusão. E o cara estava armado, deu um tiro nele. E ele conseguiu sair lá, pediu socorro, mas chegou a falecer. Certo. O Jonathan andava armado? Andava armado, andava com faca. O senhor já chegou a visualizar ele lá no bairro, lá junto com a população, e ele armado? Já, assim, ó. O doutor Vinícius trouxe isso daqui com você e de forma ficou muito bem claro para o Conselho de Sentença, mas só para mim entender isso daí. Naquele momento lá dos fatos, na hora que você desferiu aqueles golpes de faca lá, foi você mesmo que deferiu os golpes de faca? Foi, sim. Perfeito. Alguém tomou essa faca do senhor? Não. Alguém que estava lá próximo entrou em luta corporal com o senhor para impedir o senhor de desferir outras facadas? Também não. O senhor desistiu daquele fato ali voluntariamente? Sim, senhor. Esse Humberto que você fala, foi ele quem jogou o spray de pimenta no... Foi, senhor. Inclusive, eu tenho até umas conversas. Ele falou que ia comparecer aqui no dia, mas Spray de eu acho que ele pimenta, não conseguiu. não, né? Spray de pimenta não, desculpa, perdão, foi equívoco meu. Eu nem Lança perfume. Isso, eu não sei, é porque eu confundo, eu não... Desculpa, eu confundi, excelência. Desculpa. Ok. Lança perfumes. Foi ele quem... Foi, senhor. E esse Humberto, ele é amigo do Jonathan? Não, Eles não eram amigos. não. Chegou informação aqui no processo que o senhor teria supostamente intimidado a Emily lá nas proximidades da casa da Emily há uma semana, né? Uma semana atrás. Isso é verdade?
Não, senhor, não tenho nem o endereço deles, não sei para onde eles se residem. Perfeito. Não tem Caso, motivo também de eu passar lá. perfeito. Até na busca da verdade real, na busca pela verdade, com o compromisso que a gente tem pela verdade. O senhor disponibilizaria seu telefone para averiguar se essa informação é verdadeira ou não? Como assim? O senhor disponibilizaria seu Se aparelho eu de passei telefone? lá no dia, E isso para verificar se você passou mesmo ou não? mas como que ele iria Não, verificar? estou te perguntando. Você Sim, eu disponibilizaria? disponibilizaria. Naquele momento lá dos fatos. Não, perdoe, isso aí já está superado, até pelo avançar da hora. Na época você trabalhava como Pizzaiolo. pizzaiolo. Isso. Tive acesso a um vídeo seu de uma criança, que a criança, inclusive, coloca alimento na sua boca. Você É o meu sobrinho. É seu sobrinho? Ele é filho de quem? Ele é filho do meu irmão mais novo. É esse que você cuida? Isso. Eu vi também que você buscava essa criança na escola. Isso. Seu irmão tem algum envolvimento com esse fato? Não, senhor. Hoje é o senhor quem sustenta essa criança? Eu ajudo, a mãe dele também sustenta, a gente também recebe alguns auxílios, aí dá para manter de boa. Vocês vivem em decorrência desse auxílio que vocês recebem, junta a Isso, família inteira isso. para sustentar essa criança. Essa Isso. criança está com quantos anos? 4 anos. 4 anos. Isso. Wesley, até em decorrência. Tá. O Wesley, ali do seu lado direito, tem 7 juízes. E esses 7 juízes vão julgar o seu futuro aqui hoje. Junto com o seu futuro, vai julgar o futuro daquela criança. E aí eu queria te perguntar se você tem alguma coisa para falar para esses 7 juízes aqui, hoje, referente a esses fatos. Eu acredito que todo mundo tem familiares, todo mundo tem alguém que depende, né, de algum familiar, de certa forma, até mesmo por estar presente ali, né? É foda, tipo, meu irmão tá preso lá, meu sobrinho tem que ir lá visitar ele. É foda pra uma criança crescer assim, com memórias assim ruins. Por exemplo, minha criação com minha mãe e com meu pai sempre foi os dois juntos, tipo, meu pai nunca demonstrou nada de ruim, minha mãe também não. Então, tipo, eu acho foda pra uma criança tipo de 4 anos ter que visitar o pai na cela. É foda. E, tipo, ele é muito apegado a mim também por causa que ele sente muita falta. Porque desde quando ele era novo, 1 ano e pouco, meu irmão já tinha esses problemas dele aí, saía. E ele sempre foi muito apegado a mim. Aí, então, eu só peço para ter um pouco de compaixão, né? Se arrepende de tudo isso, de ter se envolvido com isso, ou Wesley? Assim, sim, foi uma coisa que eu não teria muita culpa, então a gente, claro que se arrepende, eu tive que me mudar de perto dos meus familiares. Era muito apegado também na minha avó, sempre me passou muito conhecimento do que ela tinha para fazer. A gente fazia biscoito, bolo junto. Sempre gostei dessa área de culinária. E é isso. Estou satisfeito, Excelência. Obrigado. Algum jurado deseja encaminhar perguntas ao acusado? Não havendo mais perguntas, encerrado o interrogatório. Suspendo a sessão para o almoço. A sessão será retomada às 12h30. Felipe, bom dia. Mais uma vez, da mesma forma que falei nas ocasiões anteriores, lamento pela perda do seu irmão, do Jonathan. Estamos aqui no julgamento do senhor Wesley Gabriel Lisboa e Biapino, que foi acusado de uma tentativa de homicídio anterior
a data do homicídio do Jonathan, em que outra pessoa foi condenada. Sobre esse atentado, em que é acusado o Wesley, o senhor presenciou os fatos? Sim, Onde que o senhor estava exatamente? lá na rua de casa. O senhor chegou desde o começo, já estava lá, ou chegou depois? Tava chegando a hora, praticamente. Quando o senhor chegou, o que que o senhor viu? Na hora que eu cheguei, o irmão dele chutou meu irmão no rosto, entendeu? Já estavam os dois lá. Já, Tinha mais alguém? não vi. E aí, o que aconteceu? Ele furou meu irmão pelas costas. Mas ele estava em luta corporal ou começou com esse ataque? Começou com o ataque e ele desferiu os golpes pelas costas. Então, como é que era o Meu irmão contexto? tava, Onde que estava o Jonathan? meu irmão tava no meio-fio agachado. Ah, e aí? Na ponta do meio-fio, o irmão dele chegou pela frente e chutou meu irmão no rosto, entendeu? E ele desferiu os golpes de faca por trás. O irmão do Wesley que chutou? Foi. E aí o Wesley deu uma facada por trás? Uma não, algumas. Ah, e aí, o que aconteceu? Pode seguir com. Ele fugiu, os dois fugiu em direção à casa deles. E eu preferi chamar o socorro para poder salvar meu irmão. Mais alguém presenciou o fato ou só o senhor? Tinha mais gente, mais pessoas na rua. Minha irmã não quis vir porque ele passou esses dias intimidando ela na frente da casa da minha irmã, Sua irmã também viu? a Emily. Ela estava onde? O senhor disse que A estava gente chegando morava na na casa, rua. a gente morava na casa de 2 andares. Ah, Ela estava na sacada em frente ao acontecido. vendo o Ela viu, ocorrido. ela viu por cima. Ela gritou, fez alguma coisa? Me recordo, não. O senhor sabe esclarecer? Perguntou para o Jonathan depois. Qual seria a motivação desse ataque? Não. Ela falou que foi desentendimento mesmo. Inclusive, eles estavam até se conversando, entendeu? Conversando o quê? Para se resolverem, se Foi, reconciliar? foi, porque aconteceu uma briga anterior, né? Eu não Ah, sei o motivo muito bem, entendeu? Aconteceu uma briga deles anteriormente, sabe dizer quanto tempo antes dessa briga deles dois? por alguns dias. Alguns dias antes? Foi. Não me recordo a quantidade de dias, não. E sobre essa questão da agressão da Emily, o que que o senhor sabe? Teve uma briga, acho que parece que foi na rua dele, se eu não me engano, entendeu? Ele jogou um produto no rosto da minha irmã. Eles jogaram um produto no rosto conhecido como lança-perfume. Inclusive, ela tá com problema de vista, tá? Disso. Até hoje ela tem sequelas. Tem. Ela não enxerga direito de um olho. E o senhor não estava presente nesse dia em que a Emily sofreu essa. Não, nesse dia não. Tá. É, o senhor já disse que o Jonathan não explicou Ele por só. que começou ali a briga naquele dia? É porque ele evitava, entendeu? De falar algumas coisas pra mim, porque eu pegava muito no pé dele, É. entendeu? Ele só falou que eles tiveram um desentendimento e tudo, e que ele já tinha assim, meio que se resolvido já. Dessa agressão das facadas, como é que o Jonathan ficou? Ele chegou a ter que ficar hospitalizado? Como é que Ele, foi? ele passou mais ou menos uma semana e meia internado. Ele teve que passar por outra cirurgia depois de uma semana, ou foi uns 5 dias por aí que ele foi internado, que chegou a complicar. Por Teve, conta de ter teve atingido algum órgão, sangramento interno, que o senhor sabe dizer? sangramento interno. O senhor sabe explicar como é que o senhor disse que estavam os dois irmãos e que eles fugiram juntos? Sabe dizer como que eles fugiram? Eles fugiram a pés se eu não me engano, parece que na residência deles tinha alguém já esperando os dois. Inclusive, eles fugiram junto, a polícia. Isso aí, quem que contou pro senhor? Hã? Isso, quem que contou pro senhor? Vizinhança, o pessoal comenta também, né? Esses outros populares, vizinhos, que o senhor disse que também viram o fato, o senhor não conseguiu apontar nenhum para servir de testemunha? Ninguém quer se envolver nesse tipo de coisa, né? A gente Ah, pede, mas ninguém quer. Entendeu? entendi. Ministério Público? Obrigado, Excelência. Felipe, bom dia, tudo bom? Bom dia. Meu nome é Otávio, sou promotor de justiça.
Na outra audiência era eu também, não sei se o senhor lembra. Eu vou fazer algumas perguntas para o senhor para a gente tentar esclarecer os fatos aqui, tá bom? O senhor falou que a Emily estava intimada para comparecer hoje, né? Ela seria testemunha também junto com o senhor, né? Certo. E aí o senhor mencionou que ela não veio, por quê exatamente? Ela falou que tava na frente da casa da minha irmã e ele passou intimidando ela lá, entendeu? Ela ficou com medo. Inclusive, hoje de manhã eu chamei ela não quis levantar de jeito nenhum. Entendi. Então ela não compareceu ao julgamento porque ela está com medo do réu, é isso? Sim. Ele mora lá perto? Teria alguma razão para ele ficar passando lá na frente? A residência deles, antes deles fugirem, era umas 3 ruas de lá, Sim. entendeu? Eles mudaram de lá, depois do acontecido. Então eles não moram mais lá hoje. Não sei bem dizer. O réu informou hoje aqui que mora em Samambaia. Não sei bem dizer, entendeu? Entendi. E quando que foi isso que a sua irmã relatou que ele passou lá na frente da casa intimidando ela? Foi essa semana? Foi quando? Não tem no máximo uma semana. Entendi. Ele chegou a falar alguma coisa? Fez alguma coisa? Ela não me contou, ela me mandou mensagem, entendeu? Ela falou, inclusive, ela falou que chamou a polícia. A polícia deu uma volta por lá, entendeu? Entendi. E o senhor mencionou que até hoje, e esse fato aqui, faz tempo já, né, que isso aqui aconteceu. 2022, se eu não me engano. Esse fato aqui é de, vamos lá, novembro de 2020. 2020. 5 anos que isso aqui aconteceu, praticamente. E até hoje ela tem problema de visão, Tem. ela não enxerga direito de um olho. Não enxerga. Se olhar no olho dela diretamente, dá pra ver que tem tipo uma capa em cima do olho dela, entendeu? Entendi. Não tivesse derretido o olho dela. Entendi. E essa lesão foi porque o Wesley jogou lança-perfume no olho dela. Foi numa discussão anterior com eles, entendeu? Lá na rua. Entre Entendi. ele e o irmão dele. Entendi. O senhor sabe se nessa ocasião ele teria dado um tapa no rosto dela também? Sim. E quando isso aqui aconteceu, a sua irmã tinha 14 anos, é isso mesmo? Exatamente. E o réu tinha 19, mais ou menos, é isso? Inclusive, no dia do acontecido que ele furou o meu irmão, eles ficaram mandando mensagem em rede social dela, xingando ela de puta, entendeu? Xingando ela de todo nome, falando que ia matar ela. Entendi. Essas conversas foram mostradas para a polícia. Não sei se tem essas informações hoje. Entendi. O senhor viu isso? Teve acesso a essas mídias? Foi por... Tive acesso, a gente levou chegou a levar na delegacia, não sei se colheram as informações. Entendi. E isso foi por áudio em Facebook? Já tinha WhatsApp? Facebook. Como que foi? Facebook. Facebook. E quem que... Só para lhe informar, né? Esse áudio, ele tá juntado no processo, tá? Então, a gente teve acesso, eu ouvi. Aquelas vozes que a gente ouve são de quem? São do irmão dele. Do Vitor Sim. e do Wesley. Porque a gente vê que tem duas vozes diferentes ali, né? A ameaça foram dos dois. Partiu dos dois. Entendi. O senhor lembra se na época o Vitor, que é irmão do réu, ele estava usando tornozeleira eletrônica Tava usando tornozeleira. no pé? Entendi. E o senhor mencionou que o Jonathan ele ficou mais ou menos 10 dias internado no hospital, né? Exatamente. O senhor sabe se ele teve perigo de vida, se quase morreu? Ele teve que fazer uma cirurgia, né? Deu sangramento interno, hemorragia. Entendi. E o senhor lembra que horas era mais ou menos que esse fato aconteceu? Em torno de... Tem muito tempo, né? Em torno de umas 15 horas, então umas 5 horas no máximo. Entendi. Eu tô satisfeito, Felipe. Obrigado pelo seu comparecimento e melhoras para sua irmã, tá? Bom dia. Defesa tem a palavra. Sim, excelência, obrigado. Felipe, eu vou fazer algumas perguntas para você, não é para te constranger, não, é só para a gente entender melhor o que aconteceu. Felipe, você mentiu em algum momento nesse processo aqui? Nunca mentiu nesse processo? Não. A sua irmã tem medo de você? Irmã? Não? Não. Só preciso que o senhor fale no microfone para a gente registrar. Não teria motivo pra ela ter medo de mim. Não tem? Não. Ela não falaria que tem medo do senhor. Falaria sim. Ela não falaria que tem medo do senhor. Falaria. Se ela tivesse, ela falaria? Não tô entendendo qual a necessidade. Se a sua irmã perguntando tivesse isso. medo de você, ela falaria? Não sabe, né?
Sei dizer. O senhor sabe dizer se era certeza que o Vitor estava com o Wesley nesse dia, ele e o irmão? Sim, conheço eles. O senhor sabe dizer por que que a tornozeleira eletrônica dele deu que ele não estava no local? Você sabe me dizer porque... Você Não, eu conhece estou o local- perguntando para o senhor. Você sabe O dizer que senhor não, localização... o senhor não pode Não pode me responder fazer com uma pergunta. pergunta. Tem que responder a pergunta. A resposta é que a localização ela nunca precisa, né? Ah. Todo mundo sabe que a localização ela Da tem tornozeleira eletrônica. uma volta, entendeu? Entre 30 Doutor, a ele, não, 40 ele metros. não é nem técnico em tornozeleira, então a pergunta é meramente retórica. A- O senhor a tem re- mais perguntas objetivas? Não, vou É. passar essa pergunta aí. O senhor já usou tornozeleira eletrônica? Graças a Deus, não. Onde o senhor viu que a localização da tornozeleira eletrônica dá errado? Onde foi? Qual a Não é fonte onde o que senhor eu vi, tirou? é fonte de localização, entendeu? É estudo. De onde o senhor estudou isso? Excelência, De o advogado localizador. continua insistindo com a pergunta que já foi indeferida pelo juízo. Próximo, doutor. Como eu já falei, ele não tem conhecimento técnico para falar de tornozeleira, de localização, de geolocalização. Então, isso aí, essa retórica, ela não tem fundamento. É isso que eu queria ouvir dele. Fazer perguntas, sim, eu já De onde ele indeferi. tirou essa informação? Pois Então, o senhor é, consta eu no fato que o senhor- já indeferi todas essas questões a respeito de capacidade de registro de tornozeleira, porque a testemunha não tem competência técnica para falar sobre isso. O senhor pode constar na ata, por favor? Então, Está o senhor indeferiu essa informação. constando na gravação, doutor. Sim, mas eu não quero que conste só na gravação, porque o STJ, Excelência, eu não sei se o senhor chegou a ver o julgamento da Boate Kiss, ele indeferiu várias nulidades, porque só estavam gravadas. Então, eu quero que conste na ata também, que é um direito da defesa. O senhor consta na ata? O senhor indeferiu essa pergunta da defesa sobre o... Eu indeferi a resposta dele, doutor. Isso, o senhor... Então, aí o senhor consta na ata que o senhor indeferiu, porque para a defesa é importantíssima essa questão do monitoramento eletrônico, única e exclusivamente porque comprovou que o Vitor não estava no local. Sim, e o que que a testemunha tem relação com a resposta da tornozeleira, né? Porque ele está dizendo... Excelência, o senhor está Doutor, fazendo não, juízo de valor. essa Você dis- fez conta que é Não, necessário para eu estou fazendo juízo de valor sobre a resposta dele. Certo. Ele Então, não o senhor pode, consta na ata. ele não pode responder sobre esse assunto, o senhor sabe bem disso. Então, o senhor consta na ata para mim, Eu não por estou favor? indeferindo pergunta sua, eu estou indeferindo essa linha de discussão. Exato. Então, o Porque senhor a consta na ata. testemunha não tem competência para responder sobre O isso. senhor consta na ata, por favor, Eu dessa vou- forma. Eu consto, doutor. Obrigado. Eu consto na ata. Tá ok. Agora o senhor prossiga e está encerrada essa questão de se a tornozeleira estava errada, está certa, se a monitoração está certa ou errada. Entendi. Essa discussão anterior, que a sua irmã teria saído lesionada com o lança-perfume, o senhor presenciou? Não. Quem contou para o senhor como foi? Ela, meu irmão e as outras pessoas que estavam na hora. Entendi. Sabe dizer por que que seu irmão não quis ir na delegacia? Meu irmão não quis É. ir na delegacia. Ele estava hospitalizado. E depois? Depois eu não me recordo. Entendi. O senhor sabe dizer como que foram as circunstâncias da morte do seu irmão? Circunstâncias da É? morte do meu Como irmão. que foi o fato ali? Discussão momentânea. Entendi. Bom dia, Felipe, tudo bem? Aqui, doutor Hélio, bom dia. Felipe, você conhecia o Vitor? Eles eram vizinhos de lá. Era um vizinho seu? Vizinhos próximos de Então lá. você sabia quem era o Vitor? Sim. Você viu o Vitor Vi. naquele dia agredindo seu irmão? Inclusive, eles fugiram juntos ainda. Tá, porque foi levantado aqui antes do seu depoimento, você poderia ter enganado, você poderia ter achado que era uma outra pessoa parecida, você tem certeza que era o Vitor? Absoluto. Perfeito. Você presenciou o Vitor chutando o rosto do seu irmão, você falou aqui, certo? Foi você que acionou Samu. o SAMU e seu irmão foi para o hospital, correto? O rosto dele ficou machucado? Sim. Muito machucado? Não. Não, muito machucado? Não. Quais eram as lesões do rosto dele? Eu não tenho entendimento para saber o que que ele Não, assim, na sua visão. Você chegou perto do seu irmão, não chegou? Ele estava avermelhado no hospital. Ele passou 10 dias no hospital. Não, tá, perfeito. Vou reformular minha pergunta para você entender. Uhum. Você viu o seu irmão sendo chutado no rosto, correto? Você chegou próximo ao seu irmão nesse momento. Sim. Chamou a ambulância para socorrê-lo. Quais eram as lesões que tinham no rosto do seu irmão nesse momento que você chegou próximo O dele? rosto dele estava avermelhado. Somente avermelhado com o chute? Sim. Tá, perfeito. Tem mais, Excelência?
Preciso de uma aqui, rapidinho. Passo para o doutor Saulo. A Emily também é sua irmã. Por que ela tinha medo do Jonathan? A Emily tinha medo do Jonathan? Sim. Não tinha medo dele. Tinha não? Não. Felipe, tudo bem? Deixa eu me ajeitar aqui. Peço desculpa, senhor, por estar relembrando esses fatos, sei que isso é doloroso, mas é porque realmente eu preciso entender algumas coisas aqui e eu preciso que o senhor narre alguns fatos para mim aqui, para mim poder visualizar isso. Naquele momento lá que iniciou as agressões lá no seu irmão, no Jonathan, tinha alguma pessoa lá junto com o Jonathan, ao lado do Jonathan, ou só o Jonathan sentado na calçada? Tinha não. Eu queria que você falasse pertinho do microfone. Tinha não. Provavelmente pode ser que seja vizinho, porque ele tava na frente da casa de uma vizinha assim, entendeu? Tinha alguém do lado do Jonathan, Não me recordo. mas o senhor visualizou o momento de desferir os golpes de faca. Sim. O senhor só via só o Jonathan ou o senhor viu o ângulo em volta dele? Na rua tinha movimento, né? Agora eu não sei a questão da distância que você fala, se ele estava acompanhado ou se ele Isso, tinha ele feito estava isso próprio. acompanhado de algum amigo. Não. No momento lá que o Wesley desferiu o golpe de faca, ou segundo o senhor, o Vitor desferiu o chute, algum amigo do Jonathan entrou no meio da briga e enrolou com eles lá brigando? Não. Não? Não. E o Wesley parou de desferir golpe porque ele quis e saiu porque o Jonathan enfraqueceu? O que foi? Sim, ele caiu no chão, né? Aí o Wesley parou voluntariamente e foi embora. Foi embora. Foi isso? O senhor disse também aqui, e assim, eu preciso entender isso, eu até peço desculpa o senhor relembrar, o senhor não estava na briga alguns dias antes, Não. mas o Jonathan contou para o senhor. Sim. O Jonathan contou para o senhor quem eram as pessoas que estavam envolvidas nessa briga? Era ele, o irmão dele e um tal de Humberto. Humberto? É. Perfeito. Disse que era eles três. Isso. O senhor sabe se alguma vez o seu irmão envolveu algum tipo de desentendimento com o familiar do Wesley, o avô do Wesley? Não. Não? Nesse desentendimento anterior, era só o Jonathan, o Wesley, A Emily e o Humberto? e o irmão dele. E o irmão dele é o Vitor. É. O Wesley já tinha ameaçado seu irmão alguma outra vez anteriormente? Disso meu irmão nunca contou. Nunca contou, não? Não. Não, eu não vou fazer essa pergunta para você, não. Eu estou satisfeito, Excelência. Felipe, mais uma vez, lamento muito, tá? Por tudo que você passou. Agradeço você pela sua contribuição e por ter vindo aqui hoje colaborar com a gente. Obrigado, Excelência. Obrigado. Algum jurado deseja encaminhar por escrito mais alguma pergunta, testemunho? Não havendo mais perguntas, encerrado o depoimento. Obrigado, senhor Felipe, bom dia. Então, senhores jurados, vamos tomar declarações. A gente iniciando esse Benevides Valença. Bom dia novamente, Anderson. Anderson, no caso aqui, estamos tratando da acusação de que o Wesley Gabriel teria praticado uma tentativa de homicídio contra o Jonathan. Inicialmente, o irmão dele, né, também foi acusado, o Vitor Rafael, mas foi impronunciado. Então, estamos aqui para o julgamento unicamente do Wesley Gabriel. O senhor se recorda das diligências, como foi o conhecimento desse fato, das diligências que foi a autoria desse caso? Bom dia. Tem uma comunicação da Polícia Militar, que compareceu ao local lá,
distribuição residual ocorrência. E a ocorrência informava que a PM, já no local, teria ouvido os populares que o autor teria sido Wesley, motivado por uma briga, porque ele queria ter um relacionamento com a irmã do Jonathan. A gente foi até o endereço da família da vítima, por várias diligências, foi até difícil ouvir o pessoal. Não comparecia à delegacia, com exceção do Felipe. Eu acho que o Felipe foi o único que recebeu a intimação e foi de início. A gente ouviu a Emily na casa dela. Ela informou que no início a gente tinha conhecimento que os dois namoravam, mas ela falou que não namorava. Ele queria ter um relacionamento com ela não queria. Ele ou o Wesley. O Jonathan não aceitava também, eles teriam brigado. Ele agrediu ela, jogou droga lá numa latinha no olho dela, numa festa. O Jonathan brigou com ele por causa disso. E por causa desse motivo, ele se vingou do Jonathan. O Jonathan estava na rua um dia sentado, ele chegou, a história inicial que teria sido com o irmão dele. Chutaram o Jonathan, que ficou tonto lá, e o Wesley esfaqueou o Jonathan. Essa aí foi a versão de quem? Da Emily. Pode seguir. Aí a gente foi atrás do Jonathan por muito tempo. O Jonathan não comparecia também, não atendia o telefone, não dava o endereço dele. Até que um dia ele compareceu, ele informou que ele disse que não viu quem era o autor, ele confirmou o mesmo fato lá para a gente, só que falou que não viu o autor, mas confirmou que levou um chute, que levou as facadas, e que quem viu o autor, que teria sido Wesley, foi a irmã, a irmã e o irmão. Acho que a versão dele foi essa. E isso, ele só negou que contou a mesma história, mas ele não quis falar que foi o Wesley para a gente. Isso é mania deles, eles têm essa mania. O Jonathan também vivia cometendo crime. A gente ouviu o Felipe também, o irmão do Jonathan, que falou que viu, que tinha sido o Wesley também. Ele falou que o irmão do Wesley teria dado um chute no Jonathan e o Wesley teria esfaqueado. Teve uma conversa que eles informaram que uma tia teria dado fuga para os dois, eles correram para a esquina e a tia ajudou. O que a gente soube lá na delegacia é que eles usaram o carro, mas não que a tia ajudou. Eles tinham acesso ao carro e só usaram o carro de um parente mesmo. Foi uma história assim. E foi isso. O Wesley não fui eu que fiz a oitiva do Wesley, nem do irmão. Eu só sei que o Wesley negou. E o irmão só. O Wesley ficou em silêncio na delegacia. E o irmão contou uma história, mas só negou, falou que não ajudou o Wesley em nada, não deu fuga para ele, não estava com ele. A história foi essa. Tá. O senhor mencionou essa questão de um interesse do Wesley na Emily e de uma briga em que a Emily teria saído machucada. Sobre essa questão dessa briga anterior, o senhor sabe dizer qual foi a distância de tempo? Essa briga em que a Emily saiu machucada no olho? Eu não me recordo o tempo certo, mas não foi um período longo, não. Tem a ocorrência criminal dela. Ela foi para a delegacia com o irmão, fez a ocorrência, mas não era um período longo, não, era recente. E tem uma versão nos autos aqui de que essa briga teria começado porque o Jonathan teria ido para brigar com o avô do Wesley, salvo engano. O senhor tomou conhecimento dessa versão? Não, dessa não. Tá. Tem áudio do Wesley ameaçando a Emily, mandando a Emily entregou esses áudios para a gente na delegacia. Uhum. Sobre o contexto em que eles se encontram ali e ocorre esse fato, o senhor conseguiu apurar se o Wesley estava primeiro e o Jonathan chegou, se o Jonathan estava lá, o Wesley chegou?
do Jonathan como vítima, né? O Jonathan estava sentado na rua na rua onde fica a residência dele e os dois chegaram. Os dois, agora a princípio o Wesley, né? E o Wesley chegou ao local, aí por trás fez as agressões contra o Jonathan. E quem que relatou essa versão? A Emily e o Felipe. O... o senhor disse que depois de um tempo conseguiram contatar o Jonathan e ouvi-lo. Uhum. E quanto tempo depois ele veio a ser vítima de homicídio? Não, acho que passou mais de ano, demorou um pouco. E o homicídio do Jonathan foi apurado em outro inquérito e não teve relação com esses fatos aqui. Não, Nenhuma nada. relação com esses fatos aqui, né? Ok. Ministério Público. Obrigado. Excelência, agente Anderson. Bom dia. Tudo Bom dia, doutor. A gente viu o vídeo, né, que foi gravado pela polícia lá na casa da Emily. Era o senhor que estava lá gravando o vídeo, né? Sim, sim. O senhor lembra, no momento em que os fatos aconteceram, quantos anos a Emily tinha? Ela era menor, era menor de idade. Mas o senhor não lembra a idade exata A idade dela? exata não. Tá, entendi. E pelo que ela relatou, o réu, aqui presente, o Wesley, alguns dias antes, ele teria dado um tapa na cara dela e teria jogado um vidro de lança-perfume na cara dela, foi isso mesmo? Sim, senhor. E que inclusive até ela fala que... Excelência, se eu podia pedir só para fazer a pergunta de forma objetiva, porque narrar e perguntar se é isso mesmo induz. O senhor pode fazer a pergunta, então, doutor Otávio? Sem problemas, excelência. Deixa eu retomar meu raciocínio aqui. E então, teve essa agressão com relação a Emily, foi? Teve, ela até lesionou o olho, acho que ela chegou ao IML e tudo. Entendi. O senhor lembra de, no momento do vídeo, ela falar que ainda não estava enxergando direito, estava Falou. com a visão prejudicada? Falou. No vídeo, eu não lembro no vídeo na oitiva, mas teve esse problema com a visão dela, sim. Entendi. E foi nesse momento desse primeiro depoimento que ela passa os áudios para o senhor que o Wesley teria mandado, a ameaçando, xingando, ou ela passa esses áudios no momento posterior? Não me recordo, mas eu acho que ela comentou e enviou pra gente os áudios. Eu não sei se eu peguei até acho que esse período não tinha essa facilidade ainda da gente armazenar áudio, vídeo, eu acho que eu não recordo, não. Entendi. O Felipe, ele é ouvido antes da Emily? Antes da Emily. O Felipe vai até a delegacia para ser ouvido. E a Emily, num primeiro momento, ela não vai, aí vocês têm que ir até a residência dela, né? Sim, senhor. Entendi. Então, pela impressão que o senhor teve, o Jonathan, ele sabia muito bem quem tinha feito aquilo com ele, né? Sabia. Ele não quis dizer por uma questão de não delatar, não caguetar, foi isso? Sim, senhor. Entendi. O Felipe menciona ter visto as agressões? Sim, ele mencionou. Foi na frente da casa do Jonathan Não. que isso aí aconteceu? Tinha uma pizzaria ali na frente também, parece, né? Não, próximo. Era próximo de lá. Entendi. E a Emily, ela menciona ter visto as agressões também, ou ela disse que ficou sabendo pelo Felipe e pelo Jonathan? Ela, na oitiva, ela informou que ficou sabendo, mas tanto o Jonathan como o Felipe confirmaram que ela tinha visto também. Entendi. Então, ela não era namorada do Wesley, não tinha nada com o Wesley. Não. O Wesley queria um relacionamento com ela e ela não estava querendo, era isso? De acordo com ela. Uhum. Entendi. Eu estou satisfeito, gente, Anderson. Obrigado. Defesa Obrigado, tem a doutor. palavra. Obrigado, Excelência. Então, gente, antes, vou fazer algumas perguntas aqui, até diferentes, para a gente entender realmente o motivo disso aqui e quem disse isso para o senhor, tá certo? Aqui, o senhor disse para o promotor que, na versão da Emily, o Wesley teria praticado essa agressão contra o Jonathan por conta de que ele nutria um interesse por ela, né? Quem que falou isso para o senhor? A Emily. O irmão dela também chegou a falar isso para o senhor, o filho? O Felipe também. O senhor sabe se esses dois também disseram que o irmão do Wesley estava no dia também?
Informaram. Os dois? Aham. Então, as mesmas duas pessoas que disseram o motivo também informaram que o Vitor estava junto. Sim, senhor. O senhor sabia que, na verdade, o Vitor não estava junto? O Felipe me informou que a tornozeleira dele deu em outro local no dia do fato. O senhor chegou a investigar a tornozeleira dele? Não sabia que estava de tornozeleira. Entendi. Foi por isso que o senhor, na investigação, concluiu que o Vitor estava no meio, né? Eu não concluí, eu relatei o que Relatou, foi. né? Aham. O senhor relatou lá. E o senhor sabia que o Vitor foi impronunciado? Sabia. Foi provado que ele não estava no local? Mesmo a Emily e o Philip tendo dito isso? O senhor sabe dizer como é que foi que o Jonathan morreu? O senhor investigou esse crime, não? Ele foi para casa de um vizinho dele lá, ele arrumou uma confusão com o indivíduo estava armado e disparou contra ele. O senhor sabe. Vou passar para o outro advogado. Sim, sim. Obrigado, viu, pela Por nada. resposta. Bom dia, policial, tudo bem? Bom dia. Policial, só confirmando, o doutor promotor perguntou, no dia da oitiva da Emily, foi o senhor que esteve na casa da Emily, Sim, o senhor. senhor que gravou o vídeo, Sim, senhor. correto. Lá, aqui no ID 827-39-514, quando o vídeo foi juntado, aos 39 segundos, o senhor faz uma pergunta para a Emily, perguntando se ela tinha medo do Wesley. O que ela responde? Não me recordo. O senhor se recorda se ela falou, não tenho medo do Wesley, eu tenho mais medo de encontrar o meu irmão. Ah, não me recordo. Não se recorda? Não. Perfeito. Outra pergunta. Quem falou para o senhor que o Wesley atingiu o Jonathan pelas costas? Que ele estava sentado e o Wesley chegou por trás e atingiu. Todo mundo que informou isso, que os dois Todo chegaram mundo por quem? trás, o irmão, a irmã, a PM tinha essa versão no dia também que eles foram no Tá, mas local. o senhor, quem falou isso? A Emily e o Felipe. Perfeito. O senhor chegou a relatar que o recurso dificultou a defesa da vítima no processo? Não. Foi pela superioridade numérica, alguma coisa assim? Não, só que foi pelas costas mesmo, que Entendi. surpreendeu a vítima e ele não Entendi. conseguiu nem reagir. Quem teria dado o primeiro golpe na vítima, o senhor lembra? De acordo com o Felipe, o chute foi pelo irmão do Wesley e o Wesley deu as facadas. O irmão do Wesley é o Vitor, Uhum. que foi impronunciado. O senhor sabe também se foi relatado que tinha o irmão do Wesley junto, e ele também, se ele estava armado, se ele tinha superioridade de armas? Não. Não sabe, né? Não. Seu Anderson, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu não presenciei os fatos e eu preciso enxergar com base no que o senhor me fala aqui agora. E a primeira pergunta que eu queria saber, naquele momento lá dos fatos, o senhor conseguiu fazer alguma diligência para identificar quem estava lá no momento dos fatos, além do Wesley e da vítima? Não, o que falaram, tinha muita gente, isso é certeza. Tinha muita gente mesmo na rua, só que eles não dão os nomes. É complicado, não dão. A gente vai correndo atrás, correu atrás da vítima, dos parentes da vítima, é bem complicado. Tá, vou fazer uma pergunta objetiva. Sim, senhor. O senhor chegou a fazer alguma diligência e identificou as pessoas que estavam lá? Como assim? O senhor identificou as pessoas que estavam lá ou não? A vítima, os irmãos e o suspeito. E esses irmãos que o senhor identificou, foram os que falou que o Vitor estava lá também? Sim, senhor. E que depois provou que o Vitor não estava lá? Sim, senhor. O senhor falou que o Jonathan, ele vivia cometendo crimes aqui, foi até o senhor colocou isso. O Jonathan era um conhecido da polícia? Sim. Já tinha sido preso por outras... Por mim não, mas já tinha problema. E esse menino aqui, o Wesley, quantas vezes o senhor já prendeu ele? Ele também, eu não prendi. É de conhecimento do senhor na delegacia se ele era monitorado, fiscalizado, investigado por alguma conduta criminosa lá na região? Não conhecia nem ele, nem o irmão dele.
A Emily falou para o senhor que viu o momento dos fatos? Não, ela falou que também ficou sabendo, mas ela viu. O Jonathan falou que ela viu. Mas ela Ela não confirmou. Ela negou. Felipe confirmou para o senhor se ele viu o momento dos O fatos? Felipe falou que viu. E ele falou que o Vitor estava lá também? Falou. E o Vitor é o que a polícia, o processo identificou que não estava lá. Sim, senhor. Felipe mentiu. Não sei. O processo confirmou, né? Doutor, isso é a mera cogitação. Eu vou mostrar. Pode ser, eu vou pode mostrar ser na prova. mentira, pode ser erro, pode ser equívoco, pode ser várias coisas. O senhor não pode Alguém parecido reduzir com essa ele. resposta. Eles são parecidos. Então, eu indefiro Perfeito. esse comentário. Tá bom, eu lamento, peço desculpa, peço vênia, mas eu vou mostrar no momento oportuno da minha fala. O senhor levou a efeito na investigação o histórico, a fábula pregressa desse rapaz aqui do Wesley? Não lembro se da ficha dele, não. Não lembro. Não me recordo. Essa informação que o Wesley nutria um sentimento pela Emily, o senhor chegou a efetuar algum tipo de diligência que comprovou isso? A ocorrência que ela registrou. Só que não é minha seção que apura violência doméstica. É só de homicídio. Mas a gente tinha ciência da ocorrência. Perfeito. Eu estou satisfeito, excelência. Obrigado, seu Anderson. Sim, senhor, doutor. Obrigado. Por nada. Algum jurado deseja encaminhar perguntas por escrito para serem feitas à testemunha? Não havendo mais perguntas, então encerrado o depoimento. Obrigado mais uma vez, Anderson. Por nada. Bom dia. dia.